muito enxuto, né? 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais a gente deixa muito... É muito importante que o candidato estude a história do município, limites geográficos, atividade econômica, fatores culturais como justamente padroeira, dia de emancipação, festas ali comemorativos. Então, tudo isso é muito importante. Mas também trazer para o contexto dos principais eventos políticos do Estado e também dos principais eventos políticos a nível de Brasil. Quem tem dificuldade com relação a conhecimentos gerais, eu sempre acompanho uma moça que ela faz lives no Gran Concurso. Então, se de repente é edital de vocês que tem a condição de conhecimentos gerais, o importante é a gente fazer um resgate dos últimos 6 meses de, de fatos relevantes politicamente, né, no nosso contexto estadual, municipal e nacional. Então, quem tiver um pouco de curiosidade, que quiser se preparar nesse campo, não são todos os editais que pedem conhecimentos gerais, tá? Mas se entrar e atualidades, né, ele pode ter vindo com um sinônimo de atualidades, é só falar comigo que a gente mostra lá. Eu gosto muito das aulas dela, de conhecimentos gerais. Vamos agora resolver 15 questões, está muito bem distribuído aí, essas 15 questões, todas desse ano, já 2024, então é um termômetro para quem vai fazer prova da banca Contemax, banca paraibana ali de João Pessoa, especialmente ali prova de Cubati. Cubati vai fazer prova dia 27 de outubro, olha aqui o edital, então ainda dá tempo da gente fazer mais uma revisão no mês de setembro e outra em outubro, assim como Faceta. A gente sempre vai também estar resgatando ali esses editais, esses concursos que estão na agulha aí de onde vocês estão fazendo. Vamos lá, vamos resolver questões agora, são 15 questões. A nossa... Chegou aqui minha amiga Priscila, seja muito bem-vinda. Estávamos falando um pouco sobre o edital da Banca Contemax, tá certo, Priscila? E vimos que é um edital bem enxutinho, certo? Português, 10 questões, 20 questões de conhecimentos específicos, 5 questões de conhecimentos gerais, também raciocínio lógico, e ele pede um ponto de corte mínimo de 50% por disciplina, não é geral. Então, tome muito cuidado com isso aí, viu? Esses pontos de corte que são por disciplina, às vezes você está bem numa disciplina e é muito razoável ou tímido em outra disciplina. Então, o ideal mesmo é você ser mediano nessas disciplinas, pelo menos de português, raciocínio lógico, e, claro, muito competitivo na disciplina de específico, porque geralmente é o primeiro critério de desempate, né? Além de idade, é justamente pontuação no quadro específico. Gente, eu trouxe essa frase de impacto, né? Quando disserem que você não é capaz, vá lá e prove o contrário, né? Então, todas as vezes que a gente lança um PDF de resolução de questões, a gente traz ali uma frasezinha, eu gostei muito dessa, né? Então, isso acontece muito, de subvalorizar as nossas capacidades. Então, sempre que acontecer isso, né, minha amiga Elma, vai lá e faz o contrário. Gente, vamos agora para o nosso objeto de trabalho, que é justamente esse simulado Banca Contemax. Esse Banca Contemax já tem lá no nosso canal Inferodonto. Então, quem quiser também fazer um novo simulado, testar novamente seus conhecimentos, já tem uma aula gratuita lá, mas a gente vai passar por pelo menos mais 2 a 3 simulados privados, né? Só para o pessoal do cursinho até a data da prova. Eu olhei aqui o edital de Cubati, vai até o dia 27 de outubro, né? Então a gente vai estar trazendo aí da banca Facet, Contemax e também já se preparando aí para a banca IDECAN, que é o termômetro maior hoje a nível de estado. Todo mundo só fala nesse concurso da PB Saúde, estão dizendo que sai o edital agora no final do mês. Mas se não sair, tudo bem, a gente já vem estudando desde janeiro mesmo, então acredito que vocês não têm medo de nenhum bicho-papão de prova, porque desde janeiro que vem nessa caminhada assídua aí de estudos. A nossa primeira questão, gente, é da Prefeitura de Barra de São Miguel, né? Então, um município paraibano, então, provavelmente a gente vai ver praticamente o mesmo estilo de questão, né? Ela não é muito de enrolar, não traz questões com muitos textos, então
é bem objetivo aí, seja muito bem-vinda, minha amiga Yara. Yara vai fazer prova lá em Cubati, né? Então, esse é um termômetro muito bacana aí, e vai vir até o dia 27 de outubro, viu, Yara? Outros simulados dessa banca, certo? Banca Paraibana, banca com sede lá em João Pessoa. E aí, a nossa primeira questão, gente, diz assim, ó, para administrar medicação em uma paciente, necessita, né, de cuidados específicos para garantir a segurança do paciente. Marque a alternativa correta sobre a administração de medicamentos e locais de aplicação. Então, você já tem uma aula sobre a administração de medicamentos, né? A gente já tem uma aula. O que é importante a gente revisar? É muito importante você ter essa teoria, minha amiga Yara, para a condição de justamente a administração de medicamentos. Não vão sem saber a regra dos 5 certos. Você tem regra dos 9 certos, tem regra dos 13 certos, mas nenhuma dessas regras deixa de trazer esses 5 elementos cruciais para você administrar de forma segura uma medicação. Quais são eles, né? Paciente, né? Então, começa tudo com a pessoa que você está administrando ali a medicação. Então, pense assim, regra, ou tá aqui, 5 certos. Então, tudo começa com a pessoa, né? Então, verifique se é o paciente certo. Muito cuidado que existe um negocinho chamado homonomia. O que é isso? Pessoas com o mesmo nome. E é muito comum nas Marias, nos Josés, né? Nos Damiões, nos Joões. Então, assim, verifique sempre sobrenome, se possível, data de nascimento, confira até mesmo o nome da mãe do respectivo paciente. Né? Então, essa é a primeira atitude para justamente minimizar. Isso não quer dizer que você não vá errar. Nenhum protocolo de segurança é 100% seguro. Então, o objetivo dele é minimizar os riscos. Inclusive, ontem eu li uma reportagem, a gente, no mês anterior, no mês de julho, tratou no assunto de cirúrgica, do protocolo de cirurgia segura, né? E lá naquele protocolo nós temos justamente as verificações da cirurgia segura, antes da indução anestésica, antes de realizar o procedimento cirúrgico e antes que o paciente saia justamente ali da sala de cirurgia. Qual é o objetivo dessa cirurgia segura? É justamente evitar erros. Quais são os principais erros? Operar paciente errado, operar sítio cirúrgico errado, principalmente no que concerne à lateralidade. E lá no protocolo de cirurgia segura, existe no primeiro momento, né? Você tem que fazer a demarcação de lateralidade. O que é isso, segundo? Nós temos órgãos que estão do lado direito, no lado esquerdo. Por exemplo, pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, rim do lado direito, rim do lado esquerdo. Então, essa demarcação tem que ser feita junto com o paciente com o nível de consciência preservado, ele não pode ter sido submetido a uma indução de sono, né, como, por exemplo, a anestesia geral vai fazer ali a sedação, né, então, para confirmar se está fazendo a lateralidade certa do procedimento cirúrgico certo no órgão certo. E aí, a notícia de ontem aconteceu isso aí, que era para fazer uma intervenção no rim esquerdo, e fizeram uma intervenção no rim direito daquela pessoa. Né? Então, já começou a briga judicial, claro que isso é um erro que vai demandar uma guerra jurídica, né, do paciente com justamente a equipe cirúrgica que realizou aquilo ali, mas o que eu quero exemplificar com isso é o seguinte, é que mesmo adotando os protocolos, não existe uma condição 100% segura. Então, tudo isso é para minimizar a probabilidade de um erro. E, pasmem, as principais, vamos dizer assim, os principais procedimentos éticos nos conselhos regionais de enfermagem, eles estão nisso aí, na administração de medicamentos de forma incorreta. Às vezes é o paciente errado, às vezes é a via de administração errado, posologia errada. Então, tudo isso é uma coisa muito inerente à enfermagem. Por quê? Porque nós executamos mais de 80% das prescrições médicas. Então, tem lá a prescrição, e isso acontece muito em ambiente hospitalar, né? Então, vem a prescrição e o profissional de enfermagem é o executor dessa prescrição. Então, não vamos esquecer, principalmente para a nossa vida profissional, desses 5 elementos importantíssimos. Tudo começa com o paciente certo. Depois do paciente certo, a gente vai pensar o quê? Na via certa, né? Então, qual é a via de administração do medicamento? Será que é a via enteral,
Quando a gente está falando da via interal, minha amiga Elma, a gente vai pensar ali na via oral, na via sublingual e na via retal. Mas pode ter outra via também de domínio da enfermagem. Qual é a outra via de domínio da enfermagem? As vias parenterais: intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica. Alguns profissionais que tenham especialidade poderão administrar vias mais invasivas, como, por exemplo, a via intraóssea, demanda de uma especialização. Então, paciente certo, via certa, o que mais, ó? Dose certa, né? Então, ó, dose certa é o nosso terceiro item. Depois, nós temos o que, ó? A hora certa. Então, paciente certo, na via certa, na dose certa, na hora certa, e quem, ó, a dose paciente certo, via certa, dose certa, hora certa, resposta certa. Então, ó, ou, aliás, não é nem resposta certa, minto, forma certa. Forma certa. O que é isso? Você vai conferir, né? Se é o paciente certo. Qual é a via certa? Será que ele prescreveu na via oral? Será que ele prescreveu na via parenteral? Beleza, vai conferir lá. A dose certa, se é 1 miligrama, se é 5 miligramas, se é 10 miligramas, se são 500 ml, depende da via que você está administrando, né? No horário certo, isso está muito pertinente justamente ali à condição hospitalar, né? Que tem os medicamentos de horário e a forma certa. Por quê? Porque os medicamentos eles podem ser apresentados em diferentes formas, na forma sólida, na forma líquida, na forma pastosa. Então, tudo isso será objeto de verificação do profissional de enfermagem. Claro que tem outros, né? Tem a resposta certa, tem a orientação certa, tem o registro certo, né? Então, tudo isso são cuidados a mais que justamente orientam a segurança na administração de medicamentos, tá certo? Então, busquem trazer essas informações que vão ajudar muito na resolução desse tipo de questão. E aqui ele está pedindo para a gente escolher a opção correta, né? Então, a letra A diz assim: a administração de medicamentos por via intraóssea é privativo do técnico de enfermagem. Gente, essa administração de via intraóssea é novidade até mesmo para a enfermagem, né? Então, a regulamentação dessa via foi pouco mais, acho que foi de 2020 para cá, se não me falha a memória. É uma via muito especializada, demanda de capacitação, inclusive, ela é uma via de exceção, você não vai utilizar ela de uma forma muito corriqueira, né? Você só vai utilizar no contexto da urgência e emergência, quando não se consegue estabelecer um acesso endovenoso e você precisa trabalhar ali com uma droga extremamente precisa. Mas o principal erro nessa letra A é justamente dizer que é uma atividade privativa do técnico de enfermagem, onde nós temos a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, dizendo que é uma atividade privativa dos enfermeiros, tá bom? Então, ó, letra A está incorreta e a gente está em busca da alternativa correta. A letra B diz assim, gente, ó, o músculo deltoide é o mais recomendado para a administração de via intramuscular por ser livre de grandes vasos e nervos. Então, nós sabemos que quando a gente está pensando em vias de administração intramuscular, a gente pensa no seguinte: existe um limite de volume, né? Então, o músculo que mais aguenta, que mais suporta o volume é o ventroglúteo e o dorso glúteo, né? Então, são esses dois, né, que vão suportar até 5 ml de solução. O músculo deltoide varia um pouquinho de literatura. Tem literatura que diz que só suporta 1 ml, tem literatura que chega a dizer que ele suporta 2 ml. Hoje, o que nós temos como uma padronização é que o músculo deltoide não é mais indicado para a administração de medicamentos, e sim para a administração de vacinas, né? Então, é um músculo limitado, de pequeno volume. Isso depende do desenvolvimento da pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que têm um desenvolvimento muscular maior do que outros. Então, tudo isso deve ser avaliado pelo profissional. Mas aqui a gente tem esse erro, né? Porque ele não está livre de nervos, por isso que se faz aquele triângulo, tá, de zona segura para se administrar ali na região
do deltoide e, claro, não é a primeira opção de preferência. Inclusive, ela hoje é uma via de exceção. Para quem? Para a administração de vacinas. Então, tome muito cuidado com isso. A letra C diz assim, a insulina é administrada por via subcutânea na região periumbilical e na face interna da coxa. Gente, nós temos regiões para que você possa administrar a insulina. Você tem na região coxal, né, coxo femoral, você tem na região escapular, você tem na região interna dos braços, você tem até na região abdominal. Agora, preste muita atenção nisso aí. Há uma contraindicação à administração de insulinas na via o quê? No local periumbilical. Não é só isso, não, ali na região do umbigo, né, como a gente chama popularmente, né? Você não vai administrar insulina, nem medicação endovenosa e tampouco medicação intramuscular, onde há regiões vermelhas, com equimoses, com processos alérgicos ou infecciosos, em região de cicatrizes, em regiões de hematomas, em regiões que eu posso dizer assim, danificadas ou prejudicadas anatomicamente ou externamente, né? Então, regiões hipocrômicas, que tem alteração na cor da pele. Então, tudo isso vai levar o profissional a não escolher aquele sítio de aplicação da medicação. E, claro, a via subcutânea é a via de administração de insulina, mas não tem só essa via, não, né? Nós temos insulinas, como a insulina regular, que é a de ação rápida, que também poderá ser administrada pela via endovenosa. Então, muito cuidado com isso aí. E a letra C, ela peca por falar que justamente é na região periumbilical. Então, isso é uma contraindicação muito, vamos dizer assim, severa, né, na administração da insulina, iria interferir na sua absorção. A letra D diz assim, a região do vasto lateral é a mais recomendada devido não ter risco de lesionar nenhum nervo importante e superar quantidade superior a 5 ml de solução. Primeiro é o seguinte, a única via, pode anotar, né? Isso aí é um esquema de concurso. A única via que realmente não tem risco de lesão de nervo é a via ventroglútea. Todas as outras, seja ela dorso glútea, seja ela deltoide, seja ela vasto lateral, tem as suas implicações, tem os seus riscos. Agora, a gente tem ainda um erro mais grosseiro ainda, porque na administração de medicações para o músculo vasto lateral, alguns protocolos vão dizer que são 4 ml, principalmente o protocolo do Corém de São Paulo. Algumas literaturas consolidadas, como a literatura da enfermagem, dos procedimentos de Potter, né? Então, a fundamentos de enfermagem de Potter, vai dizer que lá cabe 5 ml no vasto lateral, mas ele está dizendo ali que aguenta quantidade superior a 5 ml de solução. Então, esse é o principal, vamos dizer assim, erro de questão da alternativa D. Sobrou a gente a letra E, né? A letra E diz assim, ó, a região ventroglútea tem sido considerada segura por não ter risco de lesionar grandes nervos e vasos sanguíneos, né? Então, isso sim é uma afirmativa considerada como verdadeira e a mais adequada à resposta da nossa questão. Daqui a pouco vocês vão receber um PDF comentado, né? O que a gente está falando aqui, ó? Que a via intraóssea, ela é uma via de estabelecimento quando não se consegue estabelecer o acesso venoso. Ela é indicada para pacientes que estão em parada cardiorrespiratória, para pessoas que estão em choque circulatório e, não pode ser usada em recém-nascidos, né? Então, na condição de você precisar de um acesso ou de uma administração de medicamentos que não consiga acesso venoso no recém-nascido, você vai optar pela região periumbilical. Então, lembra isso. A administração intraóssea é utilizada no contexto de urgência e emergência, numa condição de exceção, quando não se consegue administrar, não se consegue estabelecer um acesso venoso, e, claro, é uma atividade privativa do enfermeiro pela Resolução 648 de 2020 do Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, aí a gente já estabeleceu aí essas informações.
Vamos à nossa segunda questão, né? Continuando aqui, deixa eu fazer o seguinte. Então, estou com aqui um pouquinho de erro aqui na minha imagem. Deixa eu retirar esse desenho. Deixa eu fazer aqui essa seleção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar. Eu vou fechar esse compartilhamento aqui e vou abrir novamente para ver se ele compartilha legal agora. Que ele está segurando ali os desenhos que eu fiz. Vamos ver aqui se ele volta bacana. Está segurando ainda. Deixa eu fechar esse PDF. Desde ontem que eu estou com problema técnico. Né? Deixa eu fechar ele, não salvar. E vamos abri-lo novamente. Muito bem, Ara, diga aí. Acho que agora foi. Vamos lá. Sim? Minha amiga Yara está querendo falar? Pode ficar à vontade, Yara. Ou Boa escrever. tarde, gente. Sim? Professor, me diga novamente aí o nome do acesso umbilical que usa no recém-nascido. Eu anotar aqui. O acesso que utiliza no recém-nascido por via umbilical, eu não tenho essa resposta. Eu não sei lhe dizer tecnicamente o nome do acesso. O que nós estávamos dizendo é que a via intraóssea, certo? Essa via de acesso de medicação, que vai utilizar ali justamente o acesso no osso, vai colocar a medicação dentro do osso, né, naquela região medular que passa internamente ao osso, é uma via de exceção, é uma via trabalhada pela enfermagem de nível superior. Dizíamos mais o seguinte, que a administração intraóssea, deixa eu baixar um pouquinho aqui o PDF que a gente conversa melhor. Deixa eu baixar aqui, colocar aqui a canetinha, vamos baixar aqui um pouquinho. Olha lá o que está dizendo a via intraóssea, né? Que na impossibilidade de obtenção de um acesso venoso, certo? Então, você vai ali utilizar aos enfermeiros que têm essa capacidade, né? O acesso intraósseo. Mais ainda, né? Que esse acesso demanda de uma especialização e não é todo procedimento, não, né? Então, você tem ali que estar com justamente o equipamento correto, né? Então, você vai ter ali um guia de acesso, né? Um instrumento, uma pistola, na verdade, uma pistola de acesso à via intraóssea. E que, em recém-nascidos, na condição de recém-nascido, ele está contraindicado, né? Então, nessa situação, deverá se utilizar a veia umbilical para acesso de urgência, né? Acesso de resgate. Agora, eu não tenho aqui a informação, posso pesquisar, a informação técnica do nome do catéter que se utiliza para justamente funcionar, ter acesso a essa veia umbilical em recém-nascidos. Eu fico devendo isso aí, mas daqui para o final do dia a gente coloca lá no grupo, é bom que compartilhe até para o resto do pessoal, tá certo? Vamos, se tiver mais dúvida e eu não puder responder, a gente vai buscar a informação para vocês, tá bom? Então, vamos continuando aqui, vamos à nossa segunda questão, né? A gente está mostrando aqui a via intraóssea, né? Então, você utiliza um catéter muito específico para isso aí, é muito parecido com uma pistola, né? Que vai ali injetar justamente a medicação dentro do osso, né? Naquele canal medular que passa pelo osso. Nós temos aqui a demonstração da via deltoidiana, né? Então, você vai fazer ali o trapézio de segurança. Aqui, geralmente, você pode administrar até 1 ml. E hoje, convencionou-se reservar para as vacinas, né? Então, reservar para vacinas, né? Aqui você tem a região dorsoglútea, né? Então,
muito utilizada culturalmente, né? A maioria dos enfermeiros, acredito eu, o pessoal da enfermagem, utiliza muito ainda justamente essa referência da administração de medicamentos pela via dorsoglútea, mas nós temos hoje a que é considerada a via mais segura, né? Que é justamente a via ventroglútea, né? Então, aqui está isento de grandes vasos, de grandes nervos e suporta um volume de medicação de até 5 ml, né? A região do vasto lateral também é muito utilizado para vacinação, né? Então, ó, também para administração de medicamentos no contexto de urgência e emergência, e você faz essa aferição, né? Você busca justamente um palmo acima da cabeça do fêmur, um palmo acima da cabeça do joelho, então você tem essa margem de segurança, você vai fazer ali praticamente no meio da coxa, né? É um músculo de desenvolvimento, é um músculo que suporta um volume maior de medicação, então aqui a gente também tem seguramente, a grande maioria das literaturas vão falar que suportam até 5 ml. E aí a gente trouxe aqui, né, de um material específico da enfermagem, Fundamentos de Enfermagem, daqui a pouco a gente manda esse livro para vocês, é um livro bacana, e ele está dizendo aqui, ó, que na região dorsoglútea, naquela que a gente mostrou do quadrante superior externo, né, do quarto quadrante superior externo, então ó, você tem aqui justamente até 5 ml. Ele já considera aqui, ó, o vasto lateral da coxa, por isso que a gente tem essa variação de literaturas, né? Ele considera aqui, ó, até 4 ml, né? Já a região ventroglútea, que recebe também esse nome de técnica de Rochester, ele pode ser administrado até 4 ml, né? E a região deltoidiana, ó, 4 centímetros abaixo do acrômio, pode suportar até 2 ml. Volto a dizer, não é uma coisa muito consolidada. Você vai achar muito protocolo que diz que é 1 ml, você vai achar literatura que vai dizer que é 5 ml, mas fique nesse intervalo, né? Você observe também o contexto da alternativa, veja se não tem informações mais incorretas que você possa ali eliminar ou garantir a certeza daquela alternativa, tá certo? Então, assim, é um tema que a gente precisa sempre estar se atualizando. Nossa segunda questão diz assim, gente, ó, e vocês vão receber nos próximos meses novamente o conteúdo de arbovirose. Lá a gente vai trabalhar dengue, chikungunya e zika vírus. Aqui ele está falando o seguinte: a dengue faz parte do grupo de doenças denominadas de arboviroses. Ou segundo, lembra aí o que é uma arbovirose. Arbovirose é uma infecção causada por um vírus que tem um mosquito como um vetor. Então, qual é o vetor da dengue, do chikungunya e da zika vírus? É o Aedes aegypti. Por isso, arbovirose, virose transmitida por um artrópode, um inseto, né? Que se caracterizam por ser causados por vírus transmitidos por vetores artrópodes, né? Então, ele diz assim, no Brasil, o vetor da dengue é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. O vírus dengue estão classificados clinicamente na família Flaviridae, né? Ou Flaviri, não sei muito, isso é um termo em latim, talvez eu esteja até dando a pronúncia incorreta, né? Mas vamos considerar aqui ao pé da letra, como nós conseguimos ler com a norma gramatical brasileira, então vou dizer aqui Flaviridae. Aí diz o seguinte, do gênero Flavivírus. Até o momento são conhecidos quantos sorotipos? Então, ó, para você ver que a Contemax, ela pergunta coisas assim que não são muito típicas, viu, minha amiga Yara? Quando você resolve uma questão de dengue, geralmente você está ali com questões baseadas em sinais e sintomas, o nome dos vetores, complicações dessa doença, né? Mas ele aqui perguntou quantos vírus existem, sorotipos de vírus. Então, atualmente, se sabe no Brasil que nós temos 4 sorotipos da dengue, todos com potencialidade de causar febre hemorrágica. Inclusive, uma curiosidade, se você adquirir infecção pelo vírus dengue 1, você só adquire imunidade para ele. Se você adquirir infecção pelo vírus dengue tipo 2, você só adquire imunidade para ele. Ou seja,
adquirir um sorotipo de vírus não confere imunidade aos outros sorotipos. Isso é uma pergunta que, vez por outra, cai em provas de concurso. Então, por isso que a pessoa pode ter várias viremias de dengue, né? Inclusive um agravamento dos quadros, né? Então, lembre-se muito bem disso aí. No Brasil, nós temos 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4, e nenhum sorotipo confere imunidade ao outro. Agora, uma vez que o senhor se contamine com um sorotipo, seja ele 1, 2, 3 e 4, você estará ali com anticorpos gravados no seu sistema imune, respectivamente àquele vírus. Então, muito provavelmente, não irá mais adoecer caso o senhor venha se contaminar novamente com o vírus sorotipo, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, gabarito, a nossa segunda questão é a letra A, né? Só comentando aqui, a letra B só diz que tem dengue 1 e 2, está falso. A letra C diz que só tem o dengue 1 e dengue hemorrágico, a gente não tem essa condição. Nem pode ser a letra D, e também a letra E está faltando ali o sorotipo dengue 4, né? Então, ó, a gente ainda vai novamente aprofundar os nossos assuntos sobre arbovirose. Isso é um assunto muito pertinente, mas você tem uma aula bem enxugada lá no Enferodonto e está justamente naquele rol de doenças que a gente mandou para vocês como PDF listado daquelas aulinhas. Então, quem quiser os PDF daquelas aulas, fala comigo que eu mando para vocês. Agora, a gente tem um resumão, daqui a pouco eu passo esse resumão lá no nosso grupo principal, grupo privado, tá certo? Porque já é justamente uma revisão para quem for fazer a prova de Cubati. E aí a gente pediu aqui para esclarecer algumas informações, revisar algumas informações com relação à dengue, né? Então, o agente etiológico é justamente um vírus, né? Os vírus, eles podem ser de 4 tipos, o dengue 1, 2, 3 e 4. Agora, anotem isso aí. A dengue, ela cursa de 3, um período febril, a famosa dengue clássica, né? Só que esse período febril, ela pode se agravar, que a gente chama justamente aí os sinais de alerta para que aquela pessoa esteja entrando em falência circulatória, esteja entrando no choque hemorrágico. Então, vale a pena lembrar esses sinais e sintomas da dengue clássica e também os sinais e sintomas de agravamento ou de choque hemorrágico. Qual é o sinal clássico da dengue? Febre, geralmente em torno de 39 a 40 graus. Mas não basta estar apenas com a febre, minha amiga Vivi, minha amiga Elma. Você tem que ter pelo menos mais 2 sinais ou sintomas associados a esse quadro febril. E aí a gente destaca o quê? Ó? Cefaleia, a dor de cabeça, prostração, aquela indisposição de fazer as atividades do seu dia a dia, dores musculares, isso aqui pode ser chamado de mialgia, dores articulares, né? Então, artralgia, isso aqui pode ser chamado de artralgia, e também, ó, dores atrás dos olhos, que a gente pode chamar de retroorbital, né? Então, associe lá, febre, com pelo menos 2 sintomas associados. Se não tem mais sintomas, tem, né? Pode vir com náuseas, pode vir com vômitos, pode vir com manifestações hemorrágicas, né? Como, por exemplo, as petequias. Mas isso são os sintomas clássicos da dengue. Vamos agora revisar os sintomas de agravamento, né? Então, ó, condições que podem estar relacionadas ao choque hemorrágico da dengue. Segundo, todas as pessoas que cursam com choque hemorrágico, a grande maioria não. Inclusive, a dengue poderá cursar sem sinais e sintomas, de forma assintomática também. Não é muito comum, mas poderá acontecer. 90% das pessoas vão cursar com quadro febril, com um ou mais desses sintomas, e, claro, a recuperação em torno de 7 a 14 dias. Porém, grupos de risco, idosos, pessoas imunocomprometidas, crianças, gestantes, quem mais, segundo? Pessoas com doenças crônicas como hipertensão, diabetes,
pessoas nós chamamos de grupo de risco, né? Então, poderão realmente desenvolver um agravamento da infecção da dengue, né? Então, a gente estabelece aqui, ó, pessoas que estão com dor abdominal intensa ou contínua, isso já pode ser o quê? Extravasamento de sangue na cavidade abdominal. Vômitos persistentes, né? Pode levar ali a um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Acúmulo de líquido em cavidades corporais, está distendendo a barriga, a ascite, pode haver o derrame pleural se manifesta um quadro de dengue, em que a pessoa está se sentindo cansada, ele está dizendo que está com dificuldade respiratória, ele já começa a suar, ele já começa a ter queda na sua oximetria de pulso, então ele suspeite de derrame pleural. E também uma coisa muito menos específica, né, que você só vai identificar mesmo com tomografia, o derrame pericárdico. Além disso, ó, atentem para os sinais de choque hemorrágico. A gente vai ter aula de choque ainda nesse ano, né? Então, ó, hipotensão postural, queda da pressão quando ele fica na posição de pé, letargia ou irritabilidade, aumento do tamanho do fígado, hepatomegalia, vai ficar tão grande que do lado direito ele consegue palpar o fígado, né? Ó, sangramento de mucosa, gengivorragia, né? E também ó, o aumento progressivo do hematócrito. A gente ainda poderia dizer o que, segundo? Ó, hipotensão mais taquicardia. O que a gente pode falar mais aqui, ó? Palidez, hipotermia, né? Então, ó, começou a cair a temperatura, tá? E também, ó, cianose de extremidade, né? Então, ó, aquela pessoazinha ali com os dedozinhos azulados, os lábios azulados, o rosto pálido, né? Então, tudo isso é indicativo de agravamento do quadro da dengue, tá certo? Então, vamos reforçar esses sinais e sintomas, os sinais de agravamento e, claro, lá, os sorotipos da dengue, porque a Contemax deixou de perguntar muita coisa que sempre cai e perguntou uma coisa bem específica da dengue, que era justamente os sorotipos, tá bom? Resposta lá da nossa segunda questão é a letra A. Terceira questão, né? Então, uma questãozinha mais light, mas ainda da prova de Barra de São Miguel, e diz assim, ó, marque a alternativa correta sobre o que compete ao técnico de enfermagem, no que consta a Lei 7.498, que dispõe sobre o exercício profissional. Gente, tá lá nos primeiros meses, né? Acho que a gente trabalhou a Lei 7.498 no mês de fevereiro, só que a gente já fez revisões sobre a legislação da enfermagem e vai fazer novas revisões. Não se preocupe, não, que quem não tem a aula de 7.498 vai pegar revisões desse tema. Mas eu volto a dizer, vocês receberam as aulas que elas são atemporais. O que é uma aula atemporal, minha amiga Vivi, minha amiga Yara? Enquanto não houver uma anulação ou revogação da Lei 7.498, o senhor, a senhora pode consultar aquela aula a qualquer tempo para revisar, porque a legislação está atualizada. O que se incrementou na Lei 7.498 recentemente foi no ano passado os artigos que falam do piso da enfermagem, no piso da esfera nacional, da esfera estadual, da esfera municipal, dos servidores públicos e dos servidores seletistas. Foi a única emenda que aconteceu na Lei 7.498. O resto está tudo igual desde 1986. Né? Então, essa lei ela foi editada em 1986 e ela é a principal norma que disciplina o exercício da enfermagem. Ele está falando aqui, né? Marque a alternativa correta que compete justamente a tarefa do técnico de enfermagem, né? Então, a letra A diz assim, ó, organização e direção dos serviços de enfermagem. Gente, a competência de organizar e de dirigir um serviço de enfermagem é uma competência privativa dos enfermeiros. Por que, segundo? Porque o enfermeiro, ele exerce a função de responsabilidade técnica, ele está mais, vamos dizer assim, trabalhado, preparado para assumir funções de coordenação e de chefia, né? Então, no contexto, a Lei 7.498 deixa
como esta atividade privativa dos enfermeiros. A letra B diz assim, ó, exercer atividades profissionais de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, né? Então, isso está verdadeiro e é, inclusive, a resposta à nossa questão. Então, os técnicos de enfermagem, eles irão compor a equipe de saúde, eles vão participar da programação da assistência de enfermagem em grau auxiliar e irão realizar atividades, todas as atividades que não sejam competência exclusiva dos enfermeiros. Então, por isso que saiu o decreto 94.406. Toda vez que, principalmente para os técnicos de enfermagem, que estiver estudando a Lei 7.498, complemente o seu estudo com o decreto regulamentatório, vou anotar aqui, ó, decreto 94.406 de 87, né? Então, ele aqui, ó, ele dá uma ampliada, não é uma ampliada, é uma explicitação das principais atribuições dos técnicos de enfermagem. Então, lá ele vai falar administração de medicamentos, realização de curativos. Então, ele vai ter ali um desenvolvimento de uma coisa que ficou muito enxuta na Lei 7.498. Mas o nosso gabarito, claro, está muito bem evidente aí, é a letra B. A letra C diz assim, ó, realizar a consulta de enfermagem à pessoa, família e coletividade. Então, essa atividade de consulta é uma atividade de nível superior porque ela envolve todas as etapas da sistematização da assistência de enfermagem, ou seja, a anamnese, que hoje recebe o nome de avaliação, o diagnóstico, que é uma atividade privativa da enfermagem, do enfermeiro, o planejamento, a implementação e a evolução. A letra D diz assim, ó, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos de base científica. Então, tudo isso também é atividade privativa do enfermeiro. Aí você vai dizer o seguinte, ó, segundo, mas eu trabalho na unidade de terapia intensiva e ali existem cuidados de complexidade. Mas o senhor e a senhora, se for técnica de enfermagem, vai trabalhar auxiliando também o enfermeiro nessa função de prestar justamente cuidados de enfermagem a um paciente complexo, né? Então, sempre está ali a vinculação da equipe de enfermagem ao trabalho, né? Então, ele vai deixar lá que o técnico poderá assistir a um paciente, está lá no decreto 94.406, de maior complexidade em grau, o quê? Auxiliar, tá certo? Por último, ele volta a falar sobre consulta de enfermagem, então a gente já falou um pouquinho sobre ela, também é uma atividade privativa dos enfermeiros. E aqui a gente resgata, né, o artigo 12º da Lei 7.498, que diz que o técnico de enfermagem ele exerce o quê? Atividade de nível médio, né, envolvendo o quê? A orientação e o acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, ou seja, ele está atuando junto ao enfermeiro na equipe de enfermagem e participa do quê? Do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo especialmente, participar da programação da assistência de enfermagem. Então, segundo, o que é programação da assistência de enfermagem? É o rol de serviços de enfermagem que é oferecido ali naquele serviço de saúde. Então, o técnico de enfermagem ele participa desse serviço. Vamos dar um exemplo prático. Você trabalha lá no PSF, então você tem um serviço de imunização, e o técnico de enfermagem ele trabalha na administração de imunobiológico. Você tem os serviços de procedimentos de enfermagem, você tem os serviços de aferição de sinais vitais, de administração de medicamentos, de realização de curativos, porém algumas coisas são privativas do enfermeiro e outras poderão ser realizadas por qualquer profissional de enfermagem. Inclusive, as privativas também vão utilizar os colegas técnicos em grau auxiliar. Então, ele vai estar, digamos, no contexto prático, que o enfermeiro esteja passando uma sonda, mas o colega técnico está auxiliando ali na provisão de materiais, na instrumentação daquele procedimento, para que se faça de forma qualificada, segura e, claro, ética e legal. Né? Letra B diz assim, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto aquilo que está privativo do enfermeiro. Né? Diz mais ainda,
participa da orientação, da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Ou seja, numa equipe multiprofissional, o técnico de enfermagem também pode auxiliar na condução do paciente, na orientação do seu colega de trabalho em grau auxiliar, né? Então, eu estou com dúvida nisso aqui. Se eu tenho segurança, eu posso fornecer essa informação. Mas se também a sua dúvida é minha dúvida, a gente vai buscar ali o nosso, vamos dizer assim, superior hierárquico, né? Que é o enfermeiro. Se ele não for capaz de sanar aquela situação, ele vai buscar o quê? O profissional mais bem preparado para aquilo ali, que é justamente o profissional médico. Então, a gente trabalha nesse contexto de multiprofissionalidade e de troca de informações, de cooperação. Por último, ele diz aqui, ó, que participa da equipe de saúde. Então, não existe equipe de saúde sem técnico de enfermagem. Como não existirá exercício legal do técnico de enfermagem sem a presença do enfermeiro. Então, ambos são integrantes da equipe de saúde, beleza? Então, gabarito da nossa terceira questão, de fato, é a letra B. E vamos agora à nossa quarta questão, né? Que trata do seguinte, o que é que diz? Diz assim, ó, deu entrada na unidade de saúde uma mulher de 32 anos com história de abuso sexual. Infelizmente, né? De acordo com o calendário vacinal, quantas doses de vacina contra o HPV serão administradas nessa paciente? Marque a alternativa correta. Gente, cuidado. A gente fez uma aula de HPV nesse ano. E nessa aula dizia que o HPV, inclusive a gente vai voltar a estudar, vai falar muito de HPV na aula de câncer de colo uterino, tá? Já está chegando a prevenção, a revisão de câncer de colo uterino. O que é que dizia o PNI? Que, ó, ocorre vacinação de meninos e meninas, vou botar assim, ó, meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos, 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre as doses. Se você baixar hoje um PDF do Ministério da Saúde, se você baixar hoje qualquer literatura que esteja na internet, a grande maioria das literaturas, elas versam nessa informação. Porém, dias depois que a gente passou pelo estudo de vacinação e de PNI, veio uma nota técnica do Ministério da Saúde, por isso que o assunto ele é dinâmico, tá? Todo assunto é dinâmico. Se você está com a administração de medicamentos, você pensa que, no deltório agora eu posso fazer 2 ml. De repente, lá na frente, vem um entendimento que é só para fazer 1 ml. Tudo é muito dinâmico, principalmente no estudo. Então, dias depois, meses depois, chegou uma nota técnica do Ministério da Saúde que disse o seguinte, que a partir de agora, a vacinação do HPV, meninos e meninas de 9 a 14 anos, será dose única. Então, ó, anote, essa é a primeira informação. O HPV, meninos e meninas, é dose única. Mas nós sabemos o seguinte, ó, que além dessa faixa etária de meninos e meninas, de 9 a 14 anos, essa vacina é ofertada para outros grupos. Quais são os outros grupos? Pessoas imunocomprometidas, pessoas com HIV e pessoas vítimas de violência sexual, homens ou mulheres. Nessa situação, que é a situação da questão, não tem mais mudança de esquema, não. Continua com o esquema antigo. Ou segundo, e qual é o esquema antigo? 3 doses, minha amiga Vivi. 3 doses. A primeira dose, que a gente chama de dose 0, depois a segunda dose, 2 meses após a primeira, e a terceira dose, 6 meses após a primeira dose. Ou seja, é mais ou menos igual ao esquema da hepatite B. Então, isso é uma coisinha que a gente está alertando aqui, porque, de repente, vocês já podem se deparar com questões que digam que o HPV agora é dose única. Saibam que ele agora é dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos.
Mas, fora isso, pessoas imunocomprometidas, HIV e de abuso sexual, segue a mesma orientação. 3 doses, dose zero, dose com 30 dias, aliás, com 60 dias, e dose com 180 dias. E essa é a resposta à nossa questão, né? Está dizendo o seguinte, marque a alternativa correta. Serão necessárias 2 doses contra a vacina HPV, sendo a segunda dose 6 meses após a primeira. Está falso, né? A letra B diz assim, ó, será necessário administrar esquema vacinal com 3 doses. Agora, olha lá, ele disse aqui, ó, de hepatite A. Então, ó, tá falso também. Yara falou, pode dizer aí, minha amiga Yara. Professor, junto com essa atualização de dose única, saiu tem a repescagem até 19 anos. Aí essa repescagem também é dose única dos adolescentes? Vou tirar essa dúvida com você. Não tenho ainda, eu não vi essa informação de repescagem, mas eu vou buscar a nota técnica, certo? E a gente posta ali também. O que eu tenho da nota técnica era essa aí, que havia essa mudança de dose, né? Ele deixou de ser dupla dose. Isso aconteceu também com o Covid. A gente já tem uma questão do Covid atualizando o esquema vacinal de Covid XBB, crianças aí a partir de 6 meses, que antes era 3 doses, agora vão ser 2. Então, assim, essa repescagem, eu não tenho essa informação agora para lhe dar, mas a gente vai pesquisar também e vai colocar lá no nosso grupo. Nesse ponto específico aí, o que eu posso dizer é que na condição de abuso sexual não houve mudança nenhuma. Então, continua justamente ali com 3 doses. Mas foi bom você ter alertado a gente para isso aí, porque a gente vai incrementar aqui as informações do HPV. E estudar é isso. Estudar é sempre a gente se desafiar e buscar justamente ali o que está de mais correto no momento, né? O conhecimento, ele vai mudando ali à medida que as pessoas vão trazendo novas informações. Então, ó, voltando aqui, né? Então, você tem aqui a letra B, ele te enganou, ele falou de hepatite A. Então, a gente, hepatite A, não tem imunoprevenção para o adulto. Ele está lá no calendário vacinal de quem, ó, das crianças, né? A partir de 15 meses. A letra C diz assim, ó, será necessário administrar esquema vacinal com 3 doses da vacina HPV, né? Então, essa vacina, ela tem justamente ali o 6 e o 11, que são justamente os HPVs que causam verruga, minha amiga Elma. E ele tem ali os HPVs 16 e 18, que esses HPVs são os oncogênicos. Então, ó, 70% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV 16 e 18, certo? Então, o gabarito aqui da nossa quarta questão é a letra C. A letra D ainda diz assim, gente, ó, será administrada dose única da vacina HPV. Então, dose única, gente, por enquanto, a gente vai complementar ali com a informação diária, vai buscar essa informação. Dose única só para meninos e meninas na faixa etária de 9 a 14 anos. E a letra E ainda diz assim, não se tem necessidade de administrar vacina contra o HPV, apenas orientar o paciente para que procure o hospital especializado para doenças infecciosas, para se realizar as sorologias necessárias. Quais seriam essas sorologias? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, né? Então, ó, isso também está incorreto, né? Então, apesar da gente encaminhar para um CTA, ou até se você tiver na unidade básica ou no seu hospital, no serviço de testagem, né, rápida, você já pode ofertar ali os testes rápidos para complementar aí essa assistência a essa pessoa que sofreu o abuso. E aí a gente mostra aqui, né, a nota técnica número 41, viu, Yara? Eu vou revisar essa nota técnica para ver lá desse ponto de repescagem que você falou, tá bom? Mas aqui a parte bem, vamos dizer assim, peculiar aqui é justamente que deixou de ser justamente 2 doses para meninos e meninas, passa a ser dose única, e pessoas imunocomprometidas ou vítimas de violência sexual, eles continuam ainda com 3 doses. Diz mais ainda que na faixa etária de 15 a 45 anos, 3 doses de HPV, a segunda dose no esquema de 60 dias após a primeira, e a terceira dose no esquema de 180 dias após a primeira dose. Né? Então, aí você tem
justamente a complementação aí dessas informações. Vamos à nossa quinta questão, gente. A quinta questão também está no rol ali da vacinação e diz assim, gente, ó, uma criança foi levada por seus pais para a unidade de saúde do seu bairro para ser administrado suas vacinas conforme o calendário vacinal e foi realizada triagem. Aí o técnico de enfermagem conferiu que a criança está com 12 meses de vida. Então, ó, criancinha com 12 meses. Aí diz assim, ó, o técnico de enfermagem avalia o cartão de vacina e verifica que todas as vacinas anteriores foram administradas. Quais são as vacinas recomendadas para a faixa etária da criança? Assinale a alternativa correta. Então, vamos fazer uma revisão aqui de calendário vacinal da criança até os 12 meses. Né? Então, ó, vamos pensar aqui, minha amiga Elma, com 0 vida, né? Então, ó, nas primeiras horas de nascimento dessa criança, ela toma o quê, segundo? Ó, vai tomar o BCG e vai tomar o quê? A hepatite B. É isso? Então, 0 horas, a criancinha já começou a receber, ao nascer, justamente essas imunizações. Aí ela completou, ó, 2 meses. Então, ó, com 2 meses, ela vem tomar o quê? Ó, a pentavalente, né? Então, essa pentavalente, ela tem o quê? Difteria, tem difteria, tem coqueluche, tem tétano, tem hepatite B e tem a hemófilos influenza. Então, ela toma a primeira dose da pentavalente e vai tomar o quê? A vacina inativada da poliomielite. Essa vacina tem os 3 sorotipos. Pólio 1, pólio 2 e pólio 3. O que é que confere a poliomielite? A prevenção da paralisia facial aguda, ou seja, paralisia dos membros inferiores, a famosa paralisia infantil, tá certo? Ela toma mais o que, segundo? A primeira dose da vacina, ó, pneumocócica 10, a famosa pneumo 10. E também vai tomar a primeira dose de quem, ó? Do rotavírus. Então, esse esquema vacinal, ele vai se persistir com 4 meses e vai persistir com 6 meses, né? À exceção do seguinte, ó, o rotavírus, minha amiga Elma, só são 2 doses, então ela só toma com 2 meses e com 4 meses. Com 6 meses, ela não toma mais rotavírus. Só que aí tem uma vacinazinha que a gente toma com 3 meses. Essa vacina é isolada, né? Que vacina é essa? Ó, a meningocócica, que vai justamente prevenir contra formas bacterianas de meningite. Ela toma também aos 5 meses, né? Então, ó, a primeira dose de meningo vem com 3 meses, a segunda dose com 5 meses. Atento o seguinte, ó, pneumo 10 e meningocócica, elas são 2 doses normais. A pneumo você toma com 2, com 4, a meningo você toma com 3 e com 5. Só que elas recebem uma dose de reforço. Então, vou botar aqui, ó, reforço com que, ó, com 12 meses. Então, anota isso aí que vai te ajudar bastante. O reforço da pneumo e o reforço da meningo acontecem aos 12 meses de idade. Pensando aqui, ó, com 6 meses, né? Então, a criança recebe penta, a criança recebe VIP, a criança recebe, não recebe mais pneumo, não recebe mais rotavírus, ela vai receber o quê? Ó? Penta, ela vai receber VIP e ela vai receber o quê? Ó? A primeira dose do Covid-19. Hoje, a gente está trabalhando com a XBB. Então, com 6 meses, ela recebe a primeira dose do Covid-19. Com 7 meses, o que é que essa menina vai receber? Ó, a segunda dose do Covid-19, né? Então, ó, XBB, ela vai receber com 7 meses. E com 9 meses, o que é que essa menininha vai receber? Vai receber a vacina contra a febre amarela. Por último, chegou agora, ó, a idade que ela está, 12 meses, né? Então, com 12 meses, o que é que essa menina vai receber? De acordo com o calendário nacional de vacinação, ela vai receber a primeira dose da síndrome do sarampo, da rubéola e da cachumba, né? Essa SRC é chamada de quê? De tríplice viral. Então, ó, vai receber isso aí
e vai receber também um reforço, né? Reforço de quem, segundo? De lá, ó, o que a gente falou? Com 12 meses, reforço da meningo e da pneumo 10. Então, o que está falando? Está perguntando aqui? Com 12 meses, quais são as vacinas que ela vai receber? A letra A diz assim: pneumocócica 10, a primeira dose. Nós vimos que a primeira dose, ela é administrada com quantos meses? 2 meses. Então, ó, letra A está incorreta. Letra B diz assim, ó, vacina absorvida, difteria, tétano, pertusse, DTP, primeiro reforço. Deixa eu te dizer o seguinte, ó, quando a criança ela está recebendo a vacina pentavalente, ela toma por 2 meses, por 4 meses e com 6 meses. Ao final desse esquema de 3 doses, minha amiga Yara, com 15 meses, ela recebe um reforço. Esse reforço é com essa vacina aí, a DTP, difteria, tétano e pertusse. Então, ó, ela não irá receber o primeiro reforço de DTP aos 12 meses, e sim aos 15 meses, tá certo? Então, ó, letra B tá incorreta, e ele diz aqui, ó, vacina VOP, né? Então, a VOP também é o reforço da VIP. Você toma a VIP com 2, com 4, com 6 meses, e vai tomar um reforço também aos 15 meses, né? Então, a letra B está incorreta com relação a esse aspecto. A letra C diz assim, ó, vacina pneumocócica 10, reforço. Então, realmente, você toma um reforço da pneumo com 12 meses. Também vai tomar um reforço da meningocócica C. Mas, além desses 2 reforços, você vai utilizar o quê? A vacina tríplice viral. Então, a letra C faltou justamente falar sobre o sarampo, a rubéola e a cachumba, né? A letra D falou sobre a febre amarela, então nós mostramos ali que a febre amarela é aplicada aos 9 meses. Tem um reforço dela também aos 4 anos. E a vacina Covid-19 não tem mais terceira dose, né? Então, essa questão também demanda atualização. Você só tem a primeira e a segunda dose para crianças menores de 4 anos, feita a primeira dose aos 6 meses, a segunda dose com 7 meses, né? Então, ó, letra D também está incorreta. E o que é que diz, gente? A letra E está dizendo aqui, ó, vacina pneumocócica 10, um reforço, está correto. Meningocócica, um reforço, está correto. E a primeira dose da tríplice viral. Com 15 meses, essa criança vai receber a segunda dose da tríplice viral, mas não é mais a tríplice, é chamada de tetraviral. A tetraviral, galera, é a tríplice, vou botar aqui, ó, tríplice. O que é que vem com a tríplice? Sarampo, rubéola, cachumba, mais a varicela. Então, ó, com 15 meses, nós temos o primeiro reforço da tríplice viral, mas essa vacina é chamada de tetraviral, porque ela vem com a varicela. E eu vou lhe dizer, calendário vacinal despenca em provas de concurso, mas é muito detalhe que você tem que estudar. Então, ó, gabarito, letra E, né? E aqui eu estou mandando para vocês um PDF comentado, ajudando vocês. Olha lá quais são as vacinas de 12 meses. Então, você tem a pneumo 10, você tem a vacina da meningo e também você tem a vacina do sarampo, né? Então, o gabarito da nossa quinta questão é a letra E. Sexta questão também trata, gente, de vacinação. Então, ó, diz assim, por isso que a gente trouxe isso aí, para trazer o que está de atualização. O que está antigo, você já sabe, você é só continuando revisando, mas essas atualizações, elas poderão ser cobradas em provas subsequentes. Então, a gente já teve a primeira atualização, que é justamente lá do HPV, dose única, e violência sexual ainda continua com 3 doses. E aqui o esquema vacinal do Covid-19. Antes, inclusive na aula que vocês têm um esquema vacinal do Covid-19 da seguinte forma: uma dose aos 6 meses, outra dose aos 7 meses, e a terceira dose aos 9 meses. Esse esquema vacinal estava valendo
até poucos meses atrás. Agora nós temos um novo esquema. Tá aqui, ó. 2 doses. 2 doses. Crianças de quem? Ó, vou botar aqui, ó. 2 doses. Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, 4 anos, 11 meses, 29 dias, 2 doses. Uma dose, a primeira dose com 6 meses e a segunda dose com 7 meses. Não tem mais essa terceira dose. Aí ele vai dizer o seguinte, viu, minha amiga Elma? Muito cuidado com isso aí. Crianças acima de 5 anos, tá aqui, ó, mais de 5 anos, imunocomprometidas, ou pessoas, tá aqui, ó, pessoas, grupo de risco ou imunocomprometidos, eles continuam ainda com o esquema vacinal de 3 doses, ou seja, 6, 7 e 9 meses. Então, se for aquela criancinha com imunocomprometimento, ela vai receber 3 doses. Se aquela criança tem mais de 5 anos e nunca recebeu vacina do Covid-19, ele vai receber 3 doses com intervalo de 30, 60 e 120 dias, tá bom? Aí, o que é que ele está dizendo aqui na nossa sexta questão, né? Deixa eu ver aqui se é a sexta questão. De acordo com o calendário vacinal de 2024, a vacina Covid-19 é administrada em crianças em qual fase da vida? Marque a alternativa correta. Então, vamos lá. São administradas o quê? 3 doses com 0, 4 e 6 meses, negativo, né? A questão aqui já começa com a idade de administração da dose incorreta, né? Então, hoje são 2 doses entre 6 e 7 meses. E aqui ele disse 2, 4 e 6 meses. Então, tá falso. 2, 4, 6 meses. O que poderia ser? Poderia ser penta, poderia ser VOP, né? Porque meningo e pneumo só são 2 doses com reforço com 12 meses. A letra B voltou a falar aqui, 2 doses, tudo bem, mas olha aqui, a idade de administração incorreta. Não é com 4 nem com 6 meses, e sim com 6 e com 7 meses. Então, isso também está falso. A letra C diz aqui, 2 doses administradas com 6 e 7 meses de vida. Hoje a gente está trabalhando com o XBB COVID, né? Então, esse é o imunobiológico que está sendo administrado. A letra D ainda fala aqui, dose única aos 9 meses de idade. Você não tem, a vacina é intramuscular, não é subcutânea. Então, tá falso também. E a letra E fala aqui, 15 meses de vida, dose única. Então, também incorreto, gabaritinho da nossa sexta questão é a letra C. E a gente mostra aqui, né, essa atualização justamente aí do Covid-19. Então, o esquema hoje são 2 doses, com 6, com 7 meses. O imunizante é o XBB, dose única 0,5 ml, pela via, gente, intramuscular. Aí diz assim, crianças de 6 meses a menores de 12 anos, você vai administrar ele no vasto lateral da coxa. Essa é a diretriz normativa para a administração do XBB. Ele ainda vai dizer mais assim, maiores de 2 anos, a administração pode ser realizada no músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa. Aí ele vai dizer mais ainda isso aqui, vamos lá, 6 meses, você tem aqui, vacina Covid-19, primeira dose. 7 meses, você tem aqui, vacina Covid-19, segunda dose. Aí diz aqui, 9 meses, vacina Covid-19, terceira dose, mas para quem? Você tem aqui, caso ao esquema de 6, 7 meses, ele é recomendado, deixa eu ver se está aqui, de 3 doses para indivíduos imunocomprometidos. Está aqui no finalzinho. Para indivíduos imunocomprometidos, o esquema vacinal são de 3 doses, com 6 meses, com 7 meses e com 9 meses. Então, muito cuidado com isso aí.
eu vou mandar para vocês o PDF da norma que alterou isso aí, tá certo? Então, já eu mando para vocês para reforçar essa informação, que para mim também foi novidade ver justamente essa alteração do Covid-19. Mas aqui o estudo é isso mesmo, né? A gente vai se atualizando para garantir o quê? Que minimizar a probabilidade de erro nas próximas questões. Então, avançando aqui, nossa sétima questão, né? Nossa sétima questão trata justamente de Sistema Único de Saúde. Ou segundo, por que você trouxe questão de SUS? Para mostrar que lá no edital, viu, minha amiga Yara? Você vai ver o edital, eu olhei o edital de Cubati, diz assim, 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de conhecimentos gerais, 20 questões de conhecimentos específicos. Então, ó, apesar de não falar que era SUS, mas Sistema Único de Saúde cai no rol do conhecimento específico. Então, não deixa de revisar Sistema Único de Saúde. E essa sétima questão é uma questão bem light para a gente. Diz assim, ó, a Lei 8.142, em seu artigo 1º, refere sobre as instâncias colegiadas, que são as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Em relação a essas instâncias colegiadas, marque a alternativa errada, né? Então, assim, gente, a Lei 8.142, assim como a Lei 8080/90, elas são consideradas as leis orgânicas da saúde. A gente vai revisar logo essas leis. O que são essas leis orgânicas? São as leis que organizam, né? Por isso que está dizendo orgânica, a saúde. A Lei 8080/90 organiza os sistemas de saúde, né? E a Lei 8.142, ela regula a participação das pessoas. As pessoas poderão participar da governabilidade do SUS de duas formas, através dos conselhos, através das conferências de saúde. Quando a gente pensa em conselho de saúde, você está pensando em conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional, também as conferências. Porém, existe uma diferença. O conselho se reúne todos os meses. As conferências são acontecidas de 4 em 4 anos. Os conselhos, eles deliberam sobre quase todas as pautas. As conferências, elas trabalham políticas, diretrizes, inclusive avaliam a situação de saúde que se encontrava o Brasil naquela época, propondo novas diretrizes. Então, é uma coisa um pouquinho, apesar de ser controle social, mas cada uma tem um mecanismo de formação diferente. Então, essa questão, ela versa sobre isso, sobre a Lei 8.142. Não deixem de revisar também outra coisa da Lei 8.142, muito importante. É o quê? Que ela trata da transferência de recursos do governo federal para o governo estadual e do governo estadual para o governo municipal. Esses recursos são transmitidos fundo a fundo, mas existem alguns critérios. Os municípios, os estados, a União, ela tem que estar com plano de saúde, tem que estar com relatório de gestão, tem que ter as contas para que se receba esses recursos, ou seja, os fundos de saúde, né? Além disso, também tem que ter o quê? Conselhos de saúde instituídos. Por quê? Porque é no Conselho de Saúde em que a fiscalização do cumprimento da proposta orçamentária e do dinheiro que tiver. Muito bem, Elmo. Você vai sair, mas amanhã eu já estou mandando essa gravação para você, viu? Show de bola. Foi um prazer tê-la aqui hoje, nessa tarde. Então, voltando aqui, ele está pedindo a alternativa errada. Letra A diz assim, ó, a Conferência de Saúde se reúne a cada 2 anos. Então, de cara, a gente já tem aqui o gabarito da nossa sétima questão com a letra A. Diz ainda mais assim, ó, com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, nós já sabemos que a conferência, ela tem nos municípios, nos estados e na União, a nível nacional. Elas são realizadas a cada 4 anos. E, claro, quem é que convoca a conferência? É o Poder Executivo, é a sua Secretaria Municipal de Saúde, ou a sua Secretaria Estadual de Saúde, ou o seu Ministério da Saúde, e tem mais ainda, ó, se o seu Poder Executivo não fizer essa convocação, ela pode ser convocada pelo Conselho de Saúde ou pela própria antiga conferência que fez ali,
tá bom? Então, gabarito aqui da nossa 7ª questão, a letra A. A letra B ainda diz assim, ó, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado. Segundo, o que é um órgão colegiado? Ele é composto de usuários, representantes do governo, representantes da saúde e trabalhadores autônomos, né? Então, ali, os empresários, as pessoas que prestam serviços ao SUS, os prestadores de serviços, né? Então, ó, você tem ali representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde, usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no âmbito correspondente, ou seja, no Estado, no município, na União, inclusive, ó, o que, ó, nos aspectos econômicos e financeiros. Por isso que, para ter transferência de recursos, minha amiga Priscila, tem que existir Conselho de Saúde, porque ele vai fiscalizar justamente ali, ó, a prestação de serviços e, claro, a aplicação desses recursos. Então, a letra B também está correta. A letra C ainda diz assim, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, eles terão a representação no Conselho Nacional de Saúde, isso é verdadeiro. E a letra D diz assim, a representação dos usuários no Conselho de Saúde será paritária. Isso quer dizer o seguinte, que 50% de um Conselho de Saúde é composto de usuário. Os outros 50% está distribuído entre prestadores de serviço, representante do governo e também trabalhadores da saúde. Me dá isso em números, segundo, para eu entender melhor. Então, se no seu Conselho de Saúde tem 10 pessoas, saiba que 5 são representantes dos usuários. Os outros 5 vão representar ali os demais segmentos. Então, a letra D também está correta. E a letra E diz assim, as conferências e os conselhos terão sua organização e funcionamento definidos em regimento próprio, aprovado pelo respectivo conselho. Então, isso também está verdadeiro, né? Então, cada conselho, ele vai ter um regimento. O que é o regimento? Ele vai dizer o seguinte, ó, tal dia vai ter reunião, a reunião tem um quórum tal, informações tal. Então, é a organização do conselho. Quem aprova essa organização é o próprio conselho. Isso também está verdadeiro. Então, o gabarito aqui da nossa 7ª questão, de fato, é a letra A. Vamos à nossa 8ª questão, né? Então, ó, chegamos aqui, daqui a pouco eu mando o gabarito comentado. Então, chegamos aqui na 8ª questão, que diz assim, ó, a Lei 8080/90, então, mais uma vez, questão de legislação do SUS, né? No que se refere aos princípios e diretrizes, julgue as assertivas a seguir. Então, vamos lá ver o que é princípio e diretriz, né? O item diz assim, ó, universalidade de acesso nos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. O que é isso, segundo? Todas as pessoas têm direito ao acesso de saúde, aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência, ou seja, na atenção primária, secundária e terciária. Então, gente, isso tá verdadeiro. O item 2 diz assim, ó, integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade de assistência, né? Então, isso também está verdadeiro, isso é o conceito mais fiel de integralidade. O item 3 diz assim, ó, preservação de quem, gente? De autonomia das pessoas, na defesa de sua integridade física e moral, gente, isso também está verdadeiro, né? As pessoas terem o direito de governar as suas decisões. E o item 4 diz assim, ó, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou seja, ali é um vereador, eu vou tratar ele de forma diferenciada, ali é um amigo do prefeito, é um primo de uma pessoa, amiga minha, você não pode fazer distinção nenhuma, é igual, todas as pessoas são iguais perante o SUS. E o item 5 diz assim, ó, descentralização política administrativa, gestão descentralizada em cada esfera de governo. A gente falou um pouco sobre descentralização na aula passada, na aula anterior, que a gente falou de pacto de gestão, né? Pacto de saúde, e dentro do pacto de saúde tem o quê? O pacto da gestão. Então, ó, gabarito da nossa 8ª questão, claro, é o quê? Letra A, né? Tudo tá corretinho, você não tem aqui nenhuma alternativa incorreta na letra A. E eu estou te mandando aqui justamente os principais artigos da Lei Orgânica da Saúde, no artigo 7, que fala dos princípios, né? Então, se você quiser revisar, tá aqui os principais princípios que estão no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde. A 9ª questão, gente, ó, caiu assunto do nosso preparatório para concursos públicos nesse ano.
lá na Prefeitura de Barra de São Miguel. Falou de quê? Do decreto que organiza as redes de atenção à saúde. Então, você tem aula do decreto 7.508 de 2011, que organiza a rede de atenção à saúde, certo? Então, diz assim, ó, no decreto 7.508, no que se refere às regiões de saúde, em seu artigo 5, designa-se para ser instituída a região de saúde, ela tem que conter, no mínimo, ações e serviços. Ou segundo, o que é uma região de saúde? A região de saúde, minha amiga Priscila, são vários municípios que eles são próximos, mas tem populações, evidentemente, diferentes, cada uma com uma densidade tecnológica diferente, mas que eles estão se cooperando. Vou dar um exemplo prático. Patos hoje tem um centro de especialidades. Então, dentro dessa região de saúde, que isso é articulado pelo Estado, não é o município que articula, é o Estado que faz essa articulação, chega lá e diz o seguinte, ó, hoje Patos está paramentado com os seguintes serviços. Tem um hospital de oncologia, tem um hospital de especialidades, tem um hospital regional, tem um hospital infantil, tem uma maternidade, tem uma estrutura que pode oferecer cuidados a outros municípios. Então, dentro dessa regionalização, os municípios menores, que têm uma estrutura, vamos dizer assim, técnica menor, eles vão cooperar com os municípios mais bem paramentados, ou financeiramente, ou em pactuação de serviços, e isso é regionalização. Então, é uma cooperação para se alcançar uma coisa muito maior, que a gente chama de integralidade. Todas as pessoas terem o direito de serem assistidas conforme o grau de suas necessidades, de média, de alta e de baixa complexidade. Aí diz o seguinte, para se estabelecer uma região de saúde, para você fazer essa região, você tem que ter alguns critérios, você tem que ter algumas coisas instaladas. A primeira coisa dela é justamente o que é a atenção primária à saúde, né? Então, ó, ter a APS. Por que, segundo? Porque é o primeiro nível, né, minha amiga Vivi? É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Tudo entra pelas nossas unidades básicas. Ah, mas se eu quiser entrar pelo hospital, eu posso? Pode, mas não é a porta preferencial. A porta preferencial do SUS é a atenção primária à saúde. Mas não tem que ter só atenção primária à saúde. Eu preciso também de uma atenção de urgência e emergência, né? Então, ó, de repente, aconteceu um acidente. De repente, eu preciso fazer uma cirurgia de imediato, de uma intervenção hospitalar. Então, você precisa de estabilizar um paciente. Então, você precisa de UPAs, você precisa de hospitais, você precisa do componente de urgência e emergência. Então, dentro da sua rede de saúde, eu só posso organizar esses municípios se eles tiverem uma rede de urgência e emergência, se eles tiverem serviços de atenção primária à saúde. Mas ainda, ó, ele vai dizer que também esses municípios têm que ter vigilância em saúde. Então, o que é vigilância em saúde? É ter serviço de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, porque o controle de doenças e o controle do ambiente influenciam a saúde das pessoas. Então, isso também é um ponto a ser exigido para que o Estado articule esses municípios de forma a fazer a região em saúde. Mais ainda, ó, ele precisa de uma atenção especializada. Então, ó, ele precisa de hospitais que façam diagnósticos, que atendam a necessidades específicas. Vou dar um exemplo prático. Ele precisa de um pré-natal de alto risco, um serviço obstétrico, de um serviço de dermatologia, de um serviço de ortopedia. Então, ele precisa de uma malha de serviços específicos, que a gente chama de atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Isso vai ser a referência nessa rede de atenção à saúde. Por último, ele vai dizer o seguinte, que também precisa de quê? Ó, de atenção psicossocial. Então, ó, de repente, o seu município ele é bem pequenininho e não tem CAPS, mas um município maior poderá ter a atenção psicossocial. Então, ele vai organizar aquela rede de atenção à saúde de forma que, pelo menos, um município oferte ação de atenção psicossocial, um município tenha oferta de serviço hospitalar e especializado, outro município tem rede de urgência e emergência,
todos vão ter que ter atenção primária à saúde e vigilância. Por quê? Porque isso são ações inerentes a todos os municípios. Então, por isso que ele está dizendo, quais são os 5 mínimos requisitos de ações e serviços a serem necessários para implementar uma rede de atenção à saúde. Letra E, né? Aliás, letra D, atenção primária, urgência e emergência. A atenção social não é letra D. Li aqui errado. Vai ser o quê? Letra C. Atenção primária, urgência e emergência. Atenção psicossocial. Olha aqui como a banca quis enganar, né? Não é atenção social, gente. É atenção psicossocial. Depois ele diz, atenção ambulatorial especializada e a vigilância em saúde. Então, lembre-se, são 5 requisitos, tá certo? Então, gabarito da nossa 9ª questão é a letra C. Letra E fala de atenção terciária, a gente não tem essa questão, é a atenção primária. E a letra B fala que é apenas a atenção primária, né? A letra A e a letra B fala de atenção primária e urgência e emergência, então a gente já está aqui evidente que falta muito mais ação, muito mais serviço a ser ofertado. Eu estou mandando aqui o PDF comentado, né? Mostrando justamente aqui as 5 ações e serviços necessários para se implementar uma rede de atenção e também, as portas de entrada do SUS. Quando você estiver estudando esse assunto, minha amiga Priscila, não deixe de estudar também o que é porta de entrada do SUS. O que é porta de entrada? A atenção primária, como a gente já falou, a rede de urgência e emergência é porta de entrada do SUS, o seu CAPS, né, a atenção psicossocial, um serviço de atenção às pessoas de saúde mental, né, serviços especiais de acesso aberto. Segundo, o que é isso, um serviço especial de acesso aberto? É um CTA, um SEREST, um Centro de Saúde do Trabalhador, ou seja, são serviços especializados em que você não precisa pegar um encaminhamento, você pode ir lá de forma espontânea, tá certo? Então, tudo isso é porta de entrada do SUS. Chegamos à nossa 10ª questão, né? Chegamos aqui à nossa 10ª questão e chegamos justamente nas 5 últimas questões dessa tarde. A 10ª questão, gente, diz assim, a Constituição Federal, na seção 2, em seu artigo 200, descreve as competências e outras atribuições do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta. Minha amiga Yara, por que eu trouxe esse assunto? Na prova de Barra de São Miguel, que é a banca que você vai fazer, caiu os 3 pilares do SUS. Caiu a Lei Orgânica da Saúde, caiu a Lei 8.142, que é a Lei do Controle Social, e também caiu o SUS Constitucional. Então, quando estiver pertinho de sua prova, dá uma revisada nesses 3 assuntos, porque pode ser que caia novamente na sua prova. A 10ª questão diz assim, a Constituição Federal, na seção 2, que trata da saúde, em seu artigo 200, descreve as competências e outras atribuições do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa errada. A letra A diz assim, participação e controle né, e fiscalização da produção, do transporte, da guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, o SUS, ele participa disso, do controle desses radioativos, desses tóxicos e desses psicoativos. Por exemplo, medicações de diazepam, midazolam, produtos tóxicos à saúde e também radioativos, né? Então, letra A tá verdadeiro. A letra B diz assim, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o seu controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, né? Então, isso também é contribuição, isso também é ação do Sistema Único de Saúde. A letra C diz assim, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, porém, não deve participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, o gabarito da nossa 10ª questão, a letra C. Você vai se lembrar o seguinte, o SUS produz vacina, Fiocruz é SUS, Butantan é SUS, o SUS produz remédios. Então, tudo isso faz parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Muito cuidado nessas expressões que não deve, não faz, exclui. Então, isso aí já é pegadinha evidente na questão. Então, o gabarito aí da nossa 10ª questão, a letra C. A letra D ainda diz assim,
executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como saúde do trabalhador, e também a proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, tudo isso é campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Resposta, gabarito da nossa 10ª questão, de fato, é a letra C. Vamos à nossa 11ª questão desta tarde, né? Então, ó, caiu o código de ética lá na Barra de São Miguel. Então, dá uma revisadazinha em questões de código de ética. Diz assim, ó, as penalidades a serem impostas pelo Sistema Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal, conforme determina o artigo 18 da Lei 5.905 e também o Código de Ética, 564 de 2017, são as seguintes. O Conselho, ele aplica a pena de advertência verbal na presença de 2 testemunhas, ele chama isso de admoestação, né? Então, ali uma repreensão. Ele aplica a multa, ele aplica a censura, a suspensão e a cassação do direito ao exercício profissional. Ó, gente, advertência verbal, multa, censura e suspensão, tudo isso é alçada dos conselhos regionais. A cassação, só quem pode fazer é o Conselho Federal de Enfermagem. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim, leia as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. O item 1 diz assim, minha amiga Vivi, nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvido após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Gente, isso está verdadeiro, né? A cassação, gente, é a perda do exercício profissional. Então, ali você está impedido de realizar a profissão por até 30 anos, né? Então, a cassação pode ir por até 30 anos. Claro que depois de 30 anos sem exercer a profissão, minha amiga Vivi, esse cara, esse profissional, ele tem que passar por um processo de capacitação, né? De reciclagem, né? Porque ele passou muitos anos impedido do exercício da profissão. A suspensão é diferente. A suspensão é um impedimento temporário que pode ser até 90 dias. Mas o que é que tem que acontecer nesses dois casos? Primeiro, eles vão reter o quê? A sua carteira profissional, né? Você não vai andar ali com a sua carteirinha. Segundo, ele vai comunicar à sua instituição que você está trabalhando que na suspensão você está impedido de exercer aquele trabalho por até 90 dias. Então, de repente, você é muito malandro, né? Chega lá, se o Corém não fizer isso, de repente você pode trabalhar normalmente, vai receber normalmente, e nada aconteceu com você. Mas não é assim que a coisa funciona. Então, o Corém, ele vai comunicar à sua instituição que você preste saúde. Já a cassação, ele também tem essa condição, mas mais ainda, né? Você está impedido por um período muito superior. Você pode estar impedido ali de trabalhar por até 30 anos, 3 décadas. Isso está muito relacionado ao que você fez, né? Então, o item 1 está corretinho. O item 2 diz assim, as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Claro, né, gente? Quando a gente abre a nossa inscrição dos conselhos, lá tem um prontuário, né? Lá tem justamente a sua história. A grande maioria das vezes, a história da gente é pagar anuidade. Vai ficar só o registro ali. Pagou. Mas vai que a gente faz uma coisa errada, técnica ou ética, e que passe por um processo ético ou disciplinar. Então, tudo isso vai ser registrado lá no seu prontuário. Então, também está verdadeiro. O item 3 diz assim, a cassação consiste na perda do exercício profissional por um período de até 20 anos, né? Então, a gente já disse que isso está incorreto. A cassação vai por um período de até, 30 anos. Então, a gente já tem a sequência verdade, falso. Depois ele diz o seguinte, a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até, 60 dias, não? E ele ainda colocou 60 e aqui ele colocou 90, né? Então, incorreto também. A suspensão, ela é um impedimento
da pessoa temporária por um período de até 90 dias. Muito cuidado, que, ó, no antigo Código de Ética, viu, minha amiga Yara, a resolução 311 de 2009 dizia que a cassação era realmente por 20 anos e dizia que a suspensão era por até 30 dias. Aí a resolução 564 de 2017 piorou essa situação. Ele engrossou o caldo. Ele disse o seguinte: não, a cassação agora são 30 anos e a suspensão agora são 90 dias. Isso é importante porque, de repente, você pode ser demitido por justa causa. Se o Corém não comunicar à instituição que o senhor está impedido de trabalhar por, vamos dizer aqui, 60 dias, né, porque pode ser até 90. Então, se você faltar 30, você já está demitido por justa causa. Mas essas suas faltas serão abonadas, você não vai receber, mas elas serão abonadas porque o senhor está cumprindo uma suspensão profissional do seu conselho, tá certo? Você só vai ter o prejuízo financeiro. O último item diz assim, ó, a censura consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes. Gente, não é a censura, né? A censura é uma repreensão pública, é uma repreensão que ela bota lá no jornalzinho, num periódico, no seu site. A multa é o pagamento justamente da importância financeira. Então, o último item também está incorreto. Você tem aqui a sequência verdade, verdade, falso, falso, falso. Então, ó, o gabarito da nossa questão é justamente a letra D. E eu estou te mandando daqui a pouco um PDF comentado com essas disposições do artigo 108 do Código de Ética e também da Lei 5.905/73. Na nossa 12ª questão, também fala sobre Código de Ética, né? Então, ainda nós estamos na Prefeitura de Barra de São Miguel e diz assim, ó, a respeito do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, com a resolução COFEM 564, onde em seu preâmbulo descreve seus princípios fundamentais, marque a alternativa errada. Gente, ó, Contemax cobrou justamente uma coisa que raramente é cobrada, mas que eu sempre defendo, que o preâmbulo e os princípios fundamentais, eles, por estarem no código, você não pode deixar de estudar. Tem gente que só vai estudar direito, TV, proibição, penalidade, porque ali onde estão os artigos. Não deixem de estudar justamente a questão do preâmbulo. Mas aqui dava para você resolver até mesmo por dedução. Vem comigo, minha amiga Priscila, diz assim, ó, a enfermagem é uma ciência, é uma arte e é uma prática social. Isso aí a gente já costuma muito comentar, né? Aí diz mais assim, ó, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. O que ele está dizendo aqui? Que nenhum serviço de saúde funciona sem serviço de enfermagem. E ele é uma arte, ele é uma ciência e ele é uma prática social, ou seja, serve à sociedade. Claro que isso está correto, né? A letra B diz assim, ó, tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção dos agravos e doenças e o alívio do sofrimento, né? Então, isso também está verdadeiro. Depois ele diz, ó, que proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Então, nós sabemos que nós trabalhamos nesses 3 campos, pessoa, família e coletividade. Por último, ele diz o seguinte, ó, organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Você trabalha de forma autônoma, só a enfermagem, ou em colaboração com a equipe multiprofissional. Mas ele diz o seguinte, ó, tem direito à remuneração justa e condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos, né? Então, isso também está verdadeiro. E o que diz a letra E? Diz assim, ó, sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da enfermagem, o que inclui apenas os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade e à segurança pessoal. Então, não é só esses direitos, tenha muito cuidado com essas questões de exclusão. Então, aqui a letra E
está incorreta por causa disso aí, porque além dessas condições de vida, de saúde, de dignidade, de segurança pessoal, vem o quê? O ambiente, a proteção do meio ambiente, a colaboração com os princípios do SUS. Isso aqui eu vou te mostrar aqui, ó. Ele trabalha, além disso aqui, ó, com deixa eu ver onde está, as políticas públicas, a defesa da integridade da equipe da enfermagem, da bioética, da promoção do ser humano. Então, existem muitos outros instrumentos que não só aquele campo ali da saúde, da liberdade e tudo mais. Então, tenha muito cuidado com essa questão de advérbios de exclusão nas questões. E aí você vai dar uma lidazinha aqui no nosso preâmbulo com mais calma, você vai ver lá que tem muito mais que a enfermagem se compromete. Beleza? 13ª questão. A 13ª questão diz assim, ó, cálculo de dosagem, né? Então, a gente vai finalizar aqui com duas questões de cálculo de dosagem. Diz o seguinte, ó, para a gente não esquecer. Para um paciente com varicela, o que é varicela, assim? Ó, a famosa catapora, né? Então, ó, tá com catapora. Foi prescrito o quê, ó? Permanganato de potássio. Esse permanganato de potássio, ele vai secar, né? Aquelas vesículazinhas, aquelas crostazinhas, né? Então, vai ajudar a secar. Aí diz o seguinte, ó, na concentração de 1 por 40 mil. O que significa isso aqui, segundo? O que significa? Que a cada 1 grama, eu faço 40 mil ml de solução. Isso aqui é o que está dizendo. Aí ele diz o seguinte, ó, que são utilizados e que serão utilizados comprimidos de permanganato de potássio de 200 miligramas cada. Então, está assim, ó, um comprimido, ele tem 200 miligramas. Aí diz assim, ó, quantos comprimidos serão necessários para preparar 4 litros? Eu sei o seguinte, que 1 litro tem 1000 ml. Então, 4 litros terão quantos ml? Evidentemente, 4.000 ml. Então, já posso colocar aqui, ó, 4.000 ml. Aí ele está perguntando o seguinte, quantos comprimidos, minha amiga Vivi, de permanganato de potássio a 200 miligramas são necessários para eu fazer uma solução de 4.000 litros, perdão, de 4.000 ml. Veja bem, a questão me diz o seguinte, que 1 grama de permanganato de potássio, ele faz 40 litros, né? 40.000 ml é 40 litros. 4 litros, ou seja, 4.000 ml, corresponde a quantas gramas? Quantas gramas de permanganato de potássio eu preciso para fazer uma solução de 4.000 ml, de 4 litros? Vamos fazer aqui o cruz-credo, né? Vou botar aqui, ó, X é igual a X vezes 40.000, 40.000. Vou botar aqui, ó, 40.000. É dado por 1 vezes 4.000. Vou cortar isso aqui, ó. Corto esse com esse, corto esse com esse, corto esse com esse. Fica o quê, ó? 4 dividido por 40, né? Se eu simplificar isso aqui por 4, fica aqui, ó, 1 dividido por 10, que isso é igual a 0,1, que, ó, grama. Agora, preste atenção. Os comprimidos de permanganato de potássio, eles estão em miligrama. Vamos transformar isso aqui para miligrama? Vamos lá. 1 grama tem 1.000 miligrama. Não é isso? 0,1 grama vai ter quantos miligramas? É só multiplicar, gente. Ó, 0,1 vezes 1.000 é igual a 100 miligramas. Isso quer dizer o seguinte, ó, que para eu fazer uma solução de 4 litros correspondem a 4.000 ml. Eu vou precisar de apenas 100 miligramas de permanganato de potássio. Ora, se um comprimido tem 200 miligramas, então se eu só preciso de 100, eu preciso de apenas o quê? Ó? Metade do comprimido, 0,5, que é essa resposta
da nossa questão. Então, para se fazer aquela solução de 4.000 ml ou 4 litros de permanganato de potássio com os comprimidinhos que você tem, você vai pegar a metade dele ali e jogar num balde e dissolver, e você vai ter aquela solução que aquela criancinha vai tomar banho com ela para justamente ali secar aquelas crostas que são causadas pela catapora. Então, ó, 13ª questão, o gabarito é a letra B. 14ª, né? A 14ª diz o seguinte, ó, foi prescrito para um paciente que estava interno na clínica médica penicilina cristalina. Então, vou botar aqui, ó, prescrição médica. Vou botar aqui, ó, prescrição médica. 1.500.000 unidades internacionais de penicilina endovenosa de 12 em 12 horas. Aí diz mais assim, ó, sendo que só tem disponível unidade hospitalar penicilina, eu vou botar aqui, ó, concentração disponível, 5 milhões de unidades internacionais, que correspondem a 2 ml de soluto e que deverão ser diluídos em 8 ml. Quando você pegar aquela ampola de penicilina de 2 ml e colocar uma solução de 8 ml de água destilada, aquele conjunto vai se tornar o quê? 10 ml. É só você somar. 8 com 2 dá o quê? 10 ml, né? Então, ó, 5 milhões de unidades internacionais, elas vão estar diluídas em 10 ml. Só que você não tem uma prescrição de 5 milhões. Você tem uma prescrição de 1.500.000 unidades para serem feitas endovenosa. Então, ó, isso corresponde a quantos ml? Vamos lá, vamos fazer o cruz-credo. Aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar. Você tem assim, ó, 15 está para X, assim como, ó, 50, né, está para 10. Você vai fazer aqui, ó, 50x é igual a 150. Vou cortar isso aqui com isso aqui, ó. Fica assim, ó, 15 é dividido por 5, né? Passei o 5 para o outro lado, eu passo dividindo. Aí eu vou fazer aqui, ó, 15 dividido por 5 dá o quê, ó? 3, né? 3 vezes 5 é 15. Então, ó, significa dizer o quê? Que nessa preparação de 5 milhões de unidades internacionais diluídos em 10 ml, para eu atender a minha prescrição de 1.500.000 unidades internacionais de penicilina cristalina, basta apenas o quê? Ó, eu aspirar da minha solução 3 ml. E ali eu estou injetando justamente a prescrição do médico de 12 em 12 horas por via endovenosa. Gabarito da nossa 10ª questão, 14ª questão, né? É a letra E. Beleza? Nossa última questão, né, gente? Chegamos agora à nossa última questão, a questãozinha mais fácil. Diz assim, ó, voltamos ao calendário vacinal. Não deixa de dar uma revisada, viu? Minha amiga Yara vai fazer prova aí dia 27 de outubro, né? Diz assim, ó, de acordo com o calendário vacinal da gestante, qual é a vacina indicada na 20ª semana de gestação e puérpera até 45 dias? Então, vamos lá. Calendário de vacina da gestante. Na gestante, o que é que a gente vacina? Primeiro, não pode vacina viral. Gestante não pode receber vacina viral. Dá exemplo de vacina viral, segundo. Ó, febre amarela, varicela, sarampo, rubéola e catapora, a famosa tríplice viral. Gestante não pode receber isso aí. O que é que ela pode receber? Aliás, vacina viral de vírus vivos atenuados, né? Todas essas 3 vacinas são vacinas de vírus vivos atenuados. Gestante também não pode receber o quê? Ó? BCG, bactérias vivas atenuadas. O que é que ela pode receber? DT, difteria e tétano, 3 doses. O que é que ela pode receber também? Ó? DTPA, difteria, tétano e coqueluche acelular. O que é que ela pode receber também? Pode receber, ó, hepatite B. O que é que ela pode receber também? Ó, influenza, né? Então, ó, você tem aqui
os principais imunobiológicos da gestação. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, qual é a vacina que é indicada na 20ª semana de gestação? Então, claro que ele está falando da letra A, da DTPA. Lembrem, a DTPA é por gestação. Então, se ela teve um intervalo interpartal de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, independente disso, você vai fazer a vacina DTPA, independente do esquema vacinal, você vai fazer a vacina DTPA por gestação, porque o objetivo dessa vacina, minha amiga Priscila, é levar anticorpos transplacentários para aquele recém-nascido nos primeiros 60 dias de vida, para que ele não venha adoecer de qualquer luxo, que é uma doença de transmissão aérea, né? Porque a partir dos 2 meses, ela vai receber a penta, e na penta tem coqueluche. Aí esse bebezinho já vai começar realmente a produzir de forma mais eficiente anticorpos. Então, lembra dessa particularidade, e a nossa última questão tem como gabarito a letra A, certo? A gente fez uma revisão sobre a banca Contemax, iremos trabalhar mais alguns momentos dessa banca até a prova de outubro, tá certo? Vou precisar me despedir de vocês nessa tarde agora, vou encerrar aqui a gravação, e daqui a